Boa noite. Feche os olhos devagar. Sinta o peso do seu corpo se acomodando. A cada respiração, você deixa para trás o que aconteceu hoje. Nada mais importa agora, apenas este momento. Imagine-se em uma pequena vila do Japão antigo. As casas são simples, feitas de madeira, com portas de papel que deslizam em silêncio. Ao redor, campos de arroz se estendem até onde a vista alcança. E ao fundo, montanhas altas se erguem, cobertas por florestas densas de pinheiros e bambus. A noite chegava à aldeia como quem abre uma porta sem fazer ruído. Primeiro, um azul mais denso pousava sobre os telhados de madeira. Depois, as sombras cresciam, macias, escorrendo pelas vielas e abraçando o rio. O dia guardava seu último suspiro entre as folhas de bambu, e os campos de arroz, ainda úmidos, refletiam o que restava do céu. Lá em cima, a lua já se anunciava, uma lâmina pálida prestes a ficar inteira. Diziam os anciãos que aquela aldeia nascera de um acordo antigo entre gente e água. O rio prometera fertilidade e, em troca, receberia respeito. Por isso as casas se erguiam a uma distância justa da margem, nem perto demais para ofender a correnteza, nem longe o suficiente para esquecer o barulho que embalava o sono de todos. O barulho do rio era a canção mais antiga que alguém ali conhecia. Aiko morava numa dessas casas, com portas de papel e jardim de pedras claras. O avô, quando ainda vivia, tinha alinhado cada pedra com uma paciência de monge. A avó, a quem todos chamavam de Obachan, mantinha os musgos aparados com dedos de artesã. A mãe de Aiko preparava chás e cozidos cheirosos, e o pai cuidava das lavouras quando a estação pedia abraços. Aiko, que era jovem, tinha olhos de atenção daqueles que sempre parecem escutar antes de falar. Naquela semana, a vila se preparava para o Tsukimi, a noite de contemplação da lua. Haviam trazido hastes de Suzuki, aquela gramínea que balança como pequeno mar, e modelado bolinhos brancos de arroz que lembravam luas pequeninas. Em cada casa, as mãos trabalhavam em silêncio. Cortavam-se tiras de papel, dobravam-se lanternas, amarravam-se nós finos, testavam-se pavios com cuidado. Aiko gostava de amarrar nós. Achava que nós mantinham o mundo unido. Lembra dessa canção? Perguntou Obachan, certa tarde, quando a luz dourada já pesa nos ombros e as cigarras diminuem o ritmo. A avó sussurrou um refrão antigo sobre o reflexo da lua na água e Aiko arriscou acompanhar. A melodia tinha degraus pequenos, como escadas de pedra gastas pelo tempo. A lua escuta mais do que responde, acrescentou a avó. É por isso que a gente fala baixo quando olha para ela. Aiko sorriu, sem saber se acreditava, mas gostava da ideia de uma lua que ouve. No mercado, entre cestos de verduras e peixes prateados, os comentários repetiam-se como ondas. A lua vai nascer grande. Dizem que o tempo abre à noite. O rio anda alto. Cuidado com a margem sul. O velho Sato, pescador, garantia que a rede soltava mais fácil quando a lua estava cheia. Já a tecelã Hana, que remendava mantos e redes com a mesma paciência, dizia que era a luz lunar que guiava os fios. As duas certezas viviam lado a lado, sem briga. Aiko caminhava devagar pelo mercado, levando em um embrulho de tecido um punhado de papel de arroz, tinta e um pincel fino. Queria escrever, em alguns dos pequenos retângulos, palavras para amarrar as lanternas. Serenidade, casa, colheita justa, saúde, retorno. Não eram pedidos apressados, eram palavras de fundação, como quem recoloca pedras nos alicerces antes da chuva. Vai escrever paz? Perguntou uma voz pequena. Era Jun, um garoto de bochechas redondas que sempre aparecia quando Aiko carregava algo misterioso. Vou, disse Aiko, e vou escrever caminho. A lua, dizem, gosta de caminhos. Na véspera do festival, um viajante surgiu no fim da tarde, vindo do recorte do vale por onde a estrada entrava. Trazia um chamiséu embrulhado em pano, o rosto queimado pelo sol e passos de quem já caminhou muito. Ficou na hospedaria do Toraçã,
pediu um tigo de chá e se ofereceu para tocar na noite do Tsukimi. Diziam que o som do shamisen, sob a lua, fazia o rio demorar um pouco mais antes de virar a curva, como se ficasse para ouvir. Aiko achou que seria bonito. Gente que chega carregando música costuma não pesar. Quando a noite do Tsukimi chegou, não havia pressa em canto nenhum. As pessoas ajeitavam as roupas, alinhavam os cabelos e, sem acordo prévio, caminhavam para a margem como água indo ao mar. A lua, agora inteira, pousava no céu como tigela de porcelana. Aiko levava sua lanterna, um quadrado simples de papel, no qual escrevera, em traço fino, a palavra serenidade. O pai mantinha distância respeitosa. A mãe equilibrava um prato com bolinhos. E Oba-chan carregava apenas a história, que é o que avós melhor carregam. A margem se iluminou aos poucos. Primeiro, as lanternas maiores de pedra foram acesas. Depois, as pequenas velas dentro dos quadrados de papel começaram a brilhar. O rio recebeu as luzes com cuidado, como quem toma um bebê no colo. O viajante do shamisen afinou as cordas, testou um acorde que soou como água caindo de lugar alto, e então fez silêncio, o silêncio que puxa outros silêncios. No momento em que lançaram as lanternas, o vento virou de lugar. As chamas se inclinaram discretamente, mas nenhuma apagou. Aiko sentiu a pele do braço arrepiar, e não soube dizer se era frio, emoção ou aquilo que as pessoas chamam de presságio. A palavra serenidade brilhou um pouco antes de qualquer outra, talvez porque ela a desejasse com mais força. Olha, disse Jun, apontando para o reflexo. Parece que a lua tem duas irmãs. Aiko olhou também. A lua do céu e a do rio se encaravam sem disputar quem era mais. Entre elas, as lanternas passavam, levando recados curtos, caligrafias cuidadas, respirações presas em papel. O viajante começou a tocar. Não era melodia de festa, mas também não era lamento. Era trilha para o que acontece por dentro, quando do lado de fora o mundo encontra a duração exata das coisas. Foi então que Aiko viu. No limiar entre a certeza e a ilusão, uma figura formou-se no brilho da água. Não um corpo inteiro, tampouco uma sombra. Era mais como um contorno sustentado por luz, a sugestão de um rosto pacífico, uma presença sem peso. Aiko não gritou. Às vezes, quando aquilo que esperamos decide aparecer, não há susto, apenas reconhecimento. Ela também não chamou ninguém, algumas visões se quebram se tocadas. A figura pareceu inclinar a cabeça, como quem retribui um cumprimento. Aiko não sabia se a presença via as lanternas ou via gente. Talvez funcionasse de ambos os lados. Cada um enxerga o que precisa. A chama da sua lanterna, porém, ganhou corpo por um instante, como se respirasse mais fundo do que as outras. Depois, tudo voltou ao curso de sempre. O rio, a lua, a música. Na volta para casa, Oba-chan andou ao lado de Aiko sem perguntar nada. A avó era do tipo que confia no tempo das palavras. Na minha idade, disse, quando já atravessavam o jardim, a gente não procura sinais. A gente mede o quanto consegue escutar. E hoje, me pareceu, a aldeia ouviu bem. Aiko assentiu. Guardou a lanterna agora vazia de chama, mas cheia de fuligem bonita, e ficou um pouco sentada na varanda, os pés no chão frio, os olhos ainda habituados à claridade mansa. No dia seguinte, a vida alargou-se outra vez. O pai foi cedo ao campo, a mãe rearrumou as panelas, Oba-chan contou que sonhara com o avô ajeitando pedras de novo. Jun apareceu com uma vareta tentando pescar inexistências no tanque de peixes. Aiko foi até a margem sul do rio levar pão para Sato, o pescador, que consertava a rede com atenção. Peguei pouca coisa, ele disse, sem desapontamento, mas o suficiente é quase sempre o bastante. Aiko reparou que as mãos de Sato pareciam duas redes também, linhas finas de idade, marcas de nós e nódoas, pequenas cicatrizes que não se explicam, só se usam. O céu, àquela hora,
Era de um azul levemente leitoso, a lua invisível, mas ali. Quando ela comentou isso, que a lua às vezes prefere ficar escondida, Sato riu. Esconder não é o mesmo que ir embora, disse. O rio sabe. E como se quisesse provar, uma garça pousou a poucos passos dali, essas aves que desembarcam como se fossem cartas na mesa. Ficou um tempo olhando para nada, depois levantou o voo, levando o nada com ela. A aldeia tinha um templo pequeno no topo de uma colina, onde um sino repousava sobre um telhado de madeira escura. Entre colher e colher, entre fio e fio, entre feira e pausa, o sino tocava de vez em quando, não por hora marcada, mas quando o monge achava que o ar precisava de vibração. Aiko subiu até lá certa tarde. O caminho passava por um corredor de bambus, onde a luz se quebrava em pedaços. Um pedaço de sol no pé, outro no ombro, outro no cabelo. No templo, o monge varria o chão. Parecia varrer o tempo. Ouvi dizer que ontem o rio andou cheio de recados, falou ele, sem olhar, como quem comenta a previsão do tempo. Quando a aldeia escreve junto, o papel nunca rasga. Aiko contou, com frases curtas, o que julgara ver. Não exagerou, não enfeitou. O monge ouviu com a mesma atenção que dava à vassoura. O céu tem seus modos, disse por fim. Às vezes usa a lua, às vezes usa a água, às vezes usa gente. O importante é quando um modo reconhece o outro. No pátio do templo, havia um banco de pedra de frente para o vale. Aiko sentou, deixando as mãos sobre os joelhos. O vento subia com cheiros de longe, umas flores rústicas, um tanto de terra molhada, um sopro de fogo de cozinha. Pensou na palavra serenidade, que tinha escrito com traços simples. Era possível que serenidade não fosse coisa pronta, mas fio que se puxa aos poucos até que caiba nos ombros. Naquela mesma noite, o viajante do Shamisen tocou novamente na hospedaria. Quem passava, parava para ouvir um pouco. Tora-san serviu saque em tigelinhas pequenas, e a conversa foi ficando baixa, arrumada. Aiko ficou na varanda de casa, escutando de longe. A música chegava como se descesse degraus de pedra, devagar, devagar, devagar. A mãe fechou janelas, o pai organizou ferramentas. Oba-chan alinhou os talheres com carinho de quem se despede de um dia. Houve um período nos dias que se seguiram em que o céu resolveu ensaiar chuvas. Não eram tempestades, mas insistências. O rio agradeceu, os campos sorveram e a aldeia desacelerou como hardware antigo. Aiko, nas horas vagas, sentava-se ao lado de Hana, a tecelã, e observava os dedos dela irem e virem, coçando o ar até tirar dele uma roupa. Você já viu a lua tecendo? Perguntou Hana, brincando. Só o reflexo, disse Aiko. Mas talvez seja a mesma coisa. Hana, então, contou uma história, daquelas que não se sabe de onde vieram. A de uma moça que tecia à noite ao lado da janela. E certa vez, descobriu que os fios corriam melhor quando pousava a mão dentro da luz da lua. A moça aprendeu a medir suas horas pelo ritmo em que a lua subia, e seus tecidos, diziam, eram tão suaves que até o vento pedia para passar por eles. Ninguém sabia se era verdade, e na aldeia, verdade e beleza não eram inimigas. Se beleza sustentasse bom comportamento, todo mundo aceitava como verdade útil. Aiko riu da história. Gostava dessas invenções que calçam mais o caminho do que os pés. Foi por aqueles dias que o pai de Aiko tossiu mais do que o comum. Não era nada grave, talvez poeira teimosa nos pulmões, mas a casa renovou cuidados. A mãe reforçou o gengibre no chá, Oba-chan esquentou panos com folhas aromáticas, Aiko ajeitou a cama perto da porta para que o ar circulasse. Ninguém fez alarde. Naquela aldeia, preocupação era coisa que se fazia com mãos em vez de vozes. À noite, porém, quando o barulho do rio abria espaço entre um gotejo e outro, Aiko olhava para onde achava que a lua devia estar, por trás das nuvens, e pedia o que se pede quando não se sabe rezar direito. Que a noite fosse gentil com quem precisa.
A chuva, num desses caprichos de nuvem, parou de repente. O céu se abriu como cortina e a lua voltou a ocupar seu lugar. A luz entrou pelos fios do papel da porta, pousou no chão como visitante descalço e encostou de leve no rosto do pai adormecido. Aiko viu, não porque procurasse milagre, mas porque estava acordada na hora certa. No dia seguinte, a tosse diminuiu um pouco. As coisas quase sempre são por camadas, e ela aprendeu a não empurrá-las de uma vez. Sato, o pescador, passou em casa para devolver um cesto que tinha emprestado e deixou, sem anúncio, 2 peixes pequenos sobre a mesa. Hana trouxe uma tira de tecido azul, para forrar a prateleira e enganar a poeira, disse. Jun apareceu com uma pedra que achou com formato de lua, na verdade, lembrava um feijão. E Obachan guardou a pedra como quem recebe bênção. A aldeia, sem combinar, costurava uma rede por baixo dos dias. Em certa tarde de céu claro, o viajante do Chamizen chamou crianças e curiosos para ouvir histórias na praça. Ele não tinha a pressa dos que vendem coisas, tinha o tempo dos que devolvem. Contou sobre uma travessia de barco em que a neblina veio fechar o mundo e só a luz trêmula da lua na poça da madeira indicava onde ficava o norte. Contou sobre uma ponte antiga que cantava quando se passava sob ela em noites de lua nova, não por bruxaria, mas porque havia buracos feitos de propósito para o vento tocar. Contou sobre uma aldeia que colhia sal ao luar, porque o sol, naquele lugar, era bravo demais. Aiko, que não perdia a palavra, percebeu que as histórias do viajante eram as mesmas de todos os lugares, gente tentando achar jeito de seguir. Mudavam os espelhos, os instrumentos, os sotaques, mas havia sempre um ponto de luz que chamava a atenção de quem precisava. Você acha que a lua tem vontade? Perguntou ela ao viajante, depois, quando todo mundo já tinha ido embora. Vontade? Não sei, respondeu ele, afinando uma corda que insistia em ficar triste. Mas talvez tenha costume. Costuma estar, e estar às vezes resolve. Nos dias seguintes, Aiko passou a caminhar ao crepúsculo até o início da trilha que subia a colina do templo. Não subia sempre. Às vezes ficava só no primeiro lance de pedras, onde a vista já abria um pouco e o vento esquecia de ser quente. Ali, sentava e observava como a aldeia acendia luzes, uma janela, depois outra e mais outra, como estrelas educadas pedindo licença para surgir. O rio, no seu ofício, repetia o mesmo som em variações mínimas, e a lua fazia os contornos do mundo mais suaves. Houve uma noite em que o sino do templo tocou sem que ninguém esperasse. Um toque único, longo, que desceu pela encosta como se derramasse. Aiko imaginou que fosse algum recado de dentro do monge para fora, ou de fora para dentro. Às vezes é difícil saber para que lado a conversa vai. Nessa mesma noite, ela decidiu subir mais. O corredor de bambus guardava um frescor que o vale não tinha, e o telhado do pavilhão do sino parecia mais escuro do que o céu, como o traço de pincel que contorna uma nuvem. O monge estava sentado, olhando para muito longe, o que é sempre o mesmo que olhar para muito perto. As pessoas pedem coisas à lua, disse Aiko, sentando a uma distância de respeito. Eu não sei pedir direito. Pedir é uma forma de escolher, respondeu o monge. E escolher, às vezes, é só nomear o que já decidiu dentro. Não é pecado não saber a palavra. A lua escuta o movimento. E quando a gente não se mexe, aí a lua aprende a esperar. Ficaram um tempo sem fala. Aiko pensou no pai dormindo mais tranquilo, na pedra-lua de Jun, no tecido azul de Hana, nos peixes de Sato, na música que parecia esticar o ar da hospedaria de Torasan. Pensou na lanterna com serenidade e no brilho que jurou ver. Às vezes, somar coisas simples é o jeito mais direto de descobrir o tamanho de um milagre. Na descida, ela notou no chão um rastro mole, como se a chuva recente ainda tivesse movimentos. Uma rã atravessou a trilha sem pressa, pulando a intervalos longos e desapareceu no meio das folhas. Aiko sorriu.
O mundo estava ocupado em continuar. Passaram-se dias e a rotina voltou a ser o que é, horas com nomes de sempre. Mas a aldeia, após o Tsukimi, mantinha um tipo de calma como quem aprendeu a andar menos apertado dentro do próprio sapato. De vez em quando, uma discussão no mercado sobre preço de nabo, sobre fila, sobre quem deixou o cesto do lado errado, mas tudo se resolvia com o barulho do rio entrando no assunto. O pai de Aiko melhorou. A tosse virou cabo curto e depois virou nada. Ele voltou ao campo como quem retorna para casa dentro da própria casa. A mãe cantarolava sem perceber. Oba-chan varria varandas e contava as mesmas histórias com palavras trocadas, que é como as histórias duram. Jun encontrou outra pedra, dessa vez claramente uma tartaruga, e prometeu que a lua gostava de tartarugas porque elas não correm. Numa tarde de brilho claro, Aiko decidiu escrever de novo. Estendeu papel de arroz sobre a mesa, molhou o pincel, pensou nos traços antes de deixá-los acontecer. Escreveu caminho, depois casa, depois vento. Guardou cada folha entre duas tábuas para não enrugar. No fim, ficou olhando a palavra vento, que parecia se mover mesmo parada. Achou que gostava disso, coisas fixas que lembram movimento. Quando a lua nasceu inteira outra vez, menos imponente do que na semana do festival, mas ainda senhora do céu, Aiko voltou ao rio. Não havia multidão, não havia música. Só o que sempre havia, água fazendo o serviço dela. Pedras que não mudavam de lugar sem pedir licença, grilos em múltiplos tons de preto e um brilho de prata espalhado como farinha numa bancada de madeira. Aiko sentou na margem, os joelhos juntos, as mãos no colo. Não esperava nada, mas estava inteira no que não esperava. Foi então que viu, de novo, o contorno na água. Menor, mais lento, mas ali. Aiko inclinou a cabeça, como a presença tinha feito antes, e o reflexo pareceu inclinar também. Não havia recado. Profecia. Susto. Havia o encontro breve entre uma resposta e outra, como dois acenos de vizinhos que se cruzam na esquina. Aiko pensou que talvez a lua só apareça para confirmar o que a gente já sabe, mas esquece. Ela se levantou, sacudiu a barra da roupa para tirar um pouco de areia e foi para casa. Havia arroz para lavar, folhas para cortar, uma caneca para enxaguar, um lenço para estender. A vida esperava, e era bom que esperasse. No dia seguinte, o viajante do chamiséu partiu. Levou o instrumento embrulhado, agradeceu o teto, deixou uma melodia pendurada no ar como quem prende uma fita num galho e vai embora. Tora-san acenou da porta, Sato ergueu a mão de longe, Hana enfiou um pão no bolso dele sem a formalidade do aceite. Por favor, há linguagens que dispensam gramática. Aiko acompanhou com os olhos até que a curva do vale comesse o homem e ficou um pouco triste sem saber por quê. Talvez gostasse da ideia de que alguém de fora sabia a hora exata de tocar uma nota. Nesse fim de tarde, a avó pediu que ela trouxesse água do poço. Aiko foi. O balde desceu obediente, a corda rangendo no ritmo certo e voltou cheio. Enquanto carregava, um cheiro leve de terra molhada subiu do chão, mesmo sem chuva. Aiko pensou, alguns perfumes não precisam de causa, bastam de memória. E a memória, na aldeia, era um rio paralelo. Quando depositou o balde, Oba-chan a chamou para a varanda. Hoje eu queria te contar uma coisa que não é história, disse a avó. É só uma lembrança. Quando o teu avô adoecia de teimosia, que era o mal de que ele mais sofria, eu punha o futon perto da janela. Dizia para ele que enquanto dormisse, o vento ia passar por dentro do quarto e organizar o que estivesse torto. Ele ria, porque nunca acreditou em vento educado, mas dormia melhor. E no dia seguinte os passos dele pareciam mais certos. O vento escuta? Perguntou Aiko. Tudo escuta, disse a avó. Só que a gente esquece de falar direito. A lua, por exemplo. A lua não recebe com pressa. Aiko encostou a cabeça no ombro de Oba-chan.
Tinham, as duas, o hábito de fazer silêncio quando a conversa já tinha dito o que precisava. Mais tarde, quando as estrelas menores começaram a se pronunciar e a lua tomou de novo o seu canto, Aiko abriu, inquieta e calma, a porta de papel que dava para o jardim. O musgo brilhava pouca coisa. A pedra maior tinha desenho de sombra que lembrava um lago. Aiko encostou-se no batente, fechou os olhos só o suficiente para ouvir melhor. E então entendeu que não precisava muito. A aldeia e a lua compartilhavam um acordo ainda ativo. Gente e água, tempo e claridade, trabalho e pausa, nada mais que isso, e tudo isso. Na manhã seguinte, antes do sol puxar de vez as cores para cima, Aiko decidiu subir ao templo uma última vez naquele ciclo. Levou consigo um pequeno quadrado de papel com a palavra retorno, escrita com capricho. Pretendia deixá-lo no altar simples, onde o monge guardava coisas sem nome. A trilha parecia mais curta do que das outras vezes, o corpo mais leve. O corredor de bambus sussurrava as mesmas frases em outras ordens, e a pedra do banco parecia mais morna sob a palma da mão. Retorno leu o monge quando ela depositou o papel. Boa palavra. O mundo é feito disso. Eu pensei que fosse feito de partidas, disse Aiko, tentando provocar a sabedoria do velho. Partir da notícia, respondeu ele, sorrindo. Mas é no retorno que a gente entende o caminho. Ficaram ali até o sino decidir que era hora de tocar. O som desceu a encosta e entrou na aldeia com a familiaridade de quem sabe onde cada coisa fica. Aiko fechou os olhos um instante, não para ver nada, mas para aguardar. Quando os abriu, a luz já tinha mudado, uma mudança pequena que só quem presta atenção percebe. E prestar atenção era, afinal, o talento que Aiko mais gostava de praticar. Desceu devagar, deixou que a poeira dos degraus ficasse um pouco nas sandálias e, ao alcançar a margem do rio, parou. A água corria com pressa de chegar onde sempre chega. As pedras, como sempre, fingiam indiferença. Aiko inclinou-se, não para ver o rosto, mas para conferir se a correnteza mantinha a educação. Mantinha. Quando voltou para casa, a mesa esperava com chá morno, pão, uma tigela de algo que era entre doce e não doce. A mãe sorriu, o pai ajeitou um banco, o Bachan abriu espaço com as mãos, como quem separa as águas para caber mais um. Aiko sentou. Era bom. Lá fora, a lua de manhã que muitos ignoram transitava invisível, ocupada em trabalhar o lado claro do mundo. E se alguém perguntasse, talvez fosse isso que Aiko diria, que o espírito da lua não mora no céu nem no rio, mas no intervalo entre o que a gente olha e o que a gente entende. E que por isso volta sempre. Os dias na aldeia seguiram como o rio, nunca iguais, mas sempre parecidos. O pai de Aiko retomara o trabalho nos campos com a calma de quem conhece o tempo da terra. A mãe mantinha o hábito de cantarolar enquanto mexia os caldos, e o Bachan, sempre à janela, parecia costurar o mundo com olhos que sabiam de tudo. Aiko crescia entre esses gestos simples, absorvendo cada detalhe como quem bebe a água devagar para prolongar o frescor. Já não era a menina inquieta que duvidava dos sinais, mas tampouco deixara de questionar em silêncio quando se deitava à noite se a lua ainda a escutava. E, em noites mais claras, quando se lembrava do reflexo prateado no rio, um calor leve tomava seu peito, como se aquela presença invisível ainda lhe acenasse de longe. O tempo das estações mudava o humor da aldeia. No verão, o vento quente fazia as roupas coladas no varal baterem como tambores, e as cigarras insistiam até o entardecer. No outono, o céu clareava em tons dourados e as folhas se acumulavam nos pátios, obrigando todos a varrerem mais cedo. O inverno trazia silêncio, passos curtos e chás fumegantes que perfumavam as casas de madeira. A primavera, quando vinha, devolvia as flores de cerejeira, e parecia que cada pétala que caía sobre o rio era um recado que a aldeia enviava de volta à lua. Aiko observava tudo com o mesmo gosto que tinha pelas palavras escritas no papel.
Sabia que cada estação também era uma forma de linguagem e que a aldeia, com seus costumes, falava sem precisar de voz. Certa tarde, ao retornar do campo, Aiko viu a hospedaria de Toraçã movimentada. Um viajante havia chegado com seu chamiséu embrulhado em tecido puído. Não era a primeira vez que estranhos passavam pela aldeia, mas havia algo diferente nele. Um modo de sentar que não pesava, um sorriso breve que não pedia nada. Aiko observou de longe quando ele tirou o instrumento do embrulho e dedilhou uma nota curta, como se testasse o ar. O som percorreu a rua estreita e desapareceu junto com o vento, deixando no coração de quem ouviu uma expectativa suave, como quem aguarda a lua nascer. Desde aquele dia, todos comentavam que o festival de Tsukimi seria especial, porque música vinda de fora sempre abria espaço novo no Rio. Na semana do festival, as casas se enchiam de preparativos. As mulheres moldavam bolinhos de arroz em silêncio. As crianças disputavam quem dobraria mais lanternas sem rasgar o papel. E os homens erguiam estacas de bambu para sustentar tochas ao longo da margem. Aiko mergulhava os dedos no pote de tinta e escrevia em sua lanterna uma frase simples, que lhe surgira sem esforço: que a calma permaneça. Repetiu o traço várias vezes até se sentir satisfeita. E, ao soprar de leve para secar a tinta, teve a sensação de que a própria lua aprovara o pedido. Guardou a lanterna com cuidado, como se fosse um tesouro frágil que não se pode apressar. Na noite do Tsukimi, a aldeia se transformou. As tochas de bambu ardiam com chamas mansas. As lanternas de pedra lançavam sombras longas sobre o chão. E o rio, obediente, recebeu as pequenas luzes de papel que flutuavam em fila, cada qual carregando desejos escritos em mãos diferentes. A música do viajante começou discreta, mas aos poucos ganhou corpo, até que parecia conversar com a correnteza. Aiko caminhava entre as pessoas, sentindo que cada passo a aproximava de algo invisível. Quando ajoelhou-se à beira da água para soltar sua lanterna, viu o reflexo da lua tão nítido que pareceu um espelho perfeito. E naquele instante, mais uma vez, o contorno delicado surgiu. Não um corpo definido, mas uma luz que parecia respirar junto com o rio. Aiko não chamou ninguém, apenas inclinou a cabeça em silêncio. O reflexo inclinou também, e o gesto bastou. A chama dentro da lanterna brilhou mais forte por um instante antes de seguir seu caminho, e Aiko sentiu que a frase que escrevera não era apenas um pedido, mas uma promessa. O festival durou até tarde, mas ninguém se apressava. As famílias riam baixo, como se quisessem respeitar o rio. As crianças corriam até cansar e depois adormeciam nos colos. Os mais velhos contavam lembranças em voz mansa, histórias de outros outonos em que a lua também parecera maior que o mundo. O Bachan, ao lado de Aiko, segurava um bolinho de arroz com firmeza e murmurava: a lua nunca tem pressa, e é por isso que todos param diante dela. Aiko apenas sorriu, porque no fundo sabia que a avó guardava a mesma certeza que agora crescia dentro dela, a de que o espírito continuava presente sempre, mesmo quando ninguém notava. Nos dias seguintes, a vida voltou ao ritmo costumeiro, mas havia uma serenidade diferente pairando sobre a aldeia, como quando a chuva passa e o chão ainda exala cheiro de frescor. Aiko, agora mais madura, não precisava mais de provas. Bastava-lhe caminhar até a margem do rio ao anoitecer e observar a lua refletida na água. Cada vez que fazia isso, sentia que a mesma luz que um dia lhe respondera seguia ali, silenciosa, aguardando apenas que ela lembrasse de olhar. E, em noites claras, quando o vento soprava por entre os bambus e os campos de arroz brilhavam como lâminas prateadas, Aiko tinha a certeza de que não estava sozinha, de que a aldeia inteira dormia sob o mesmo olhar sereno que desde sempre iluminava o vale. Os anos passaram como o rio que nunca para de correr, e Aiko cresceu com a mesma naturalidade com que as cerejeiras voltavam a florir a cada primavera.
Sua presença na aldeia tornara-se tão constante quanto o som das águas que embalavam as noites. Já não era a jovem de olhos inquietos, mas uma mulher serena, de voz calma e gestos firmes, que parecia carregar consigo um pedaço do silêncio da lua. Muitos a procuravam para pedir conselhos simples. Qual a melhor época para plantar? Como acalmar uma criança febril? Qual caminho seguir até a próxima vila? E Aiko sempre respondia com palavras curtas, mas cheias de clareza, como se não viessem apenas dela, mas de algo maior que a acompanhava. Obashan envelhecera mais um pouco, e agora caminhava devagar, apoiando-se em um bastão de madeira polido pelas mãos do tempo. Ainda assim, mantinha o hábito de observar o céu todas as noites, e muitas vezes chamava Aiko para sentar-se a seu lado na varanda. Ficavam as duas em silêncio, olhando a lua surgir entre as nuvens, e bastava esse gesto para que a noite parecesse mais leve. O pai seguia trabalhando nos campos, embora já não tivesse a mesma força de antes, e a mãe encontrava na cozinha o espaço para expressar o cuidado com todos, preparando pratos que aqueciam tanto o corpo quanto a alma. A aldeia inteira parecia envelhecer em conjunto, cada rosto ganhando marcas que não eram apenas do tempo, mas da convivência, da partilha, dos dias que se repetiam e, ao mesmo tempo, nunca eram iguais. Certa vez, quando o outono tingia de vermelho as árvores ao redor, Aiko foi convidada a contar histórias para as crianças da escola da aldeia. Reuniram-se sobre um telhado simples, com tatames gastos e lanternas de papel iluminando o espaço com luz amarelada. As crianças, inquietas como pardais, só sossegaram quando ela começou a falar. E Aiko, com a mesma voz pausada que herdara da avó, narrou a lenda do espírito da lua. Contou sobre os aldeões que lançavam lanternas no rio, sobre a brisa suave que fazia as chamas dançarem, sobre o reflexo prateado que respondia em silêncio a quem ousasse olhar com atenção. Descreveu o momento em que uma jovem chamada Aiko, ela mesma, mas dita como personagem, viu o contorno da presença luminosa e compreendeu que a lua não precisava de palavras para se fazer entender. As crianças a ouviam com olhos brilhantes e algumas chegaram a se deitar sobre os tatames, embaladas pela cadência lenta da narrativa, como se o simples ato de ouvir já fosse suficiente para adormecer. Naquela noite, ao retornar para casa, Aiko refletiu sobre como as histórias se transformam quando passam de boca em boca. Lembrou-se de quando era menina e escutava Obashan narrar antigos contos, e de como agora ela mesma assumia o papel de guardiã dessas memórias. Pensou que talvez o espírito da lua não fosse apenas uma visão no reflexo da água, mas a própria continuidade das histórias, a capacidade de uma aldeia inteira encontrar serenidade em um mesmo símbolo repetido geração após geração. O tempo trouxe novos desafios. Uma enchente certa vez ameaçou os campos, e por alguns dias o rio rugiu com mais força, arrancando pedras e arrastando troncos. A aldeia se uniu para proteger as casas, reforçar as margens, recolher o que pudesse ser salvo. No entanto, mesmo diante da força da natureza, havia um fio de calma sustentando a todos. À noite, quando a lua apareceu entre as nuvens pesadas, Aiko percebeu que muitos aldeões pararam suas tarefas apenas para olhar para cima, como se buscassem naquele círculo prateado a certeza de que tudo voltaria ao equilíbrio. E voltou. O rio se acalmou, as águas recuaram e a vida seguiu, marcada pela lembrança de que até as tormentas têm seu fim. Com o passar dos anos, Aiko tornou-se referência na aldeia. Sua casa, ainda a mesma, tornou-se ponto de encontro para quem buscava conselho ou apenas companhia. Crianças continuavam a pedir histórias, adultos encontravam conforto em suas palavras medidas, e até os viajantes que passavam levavam consigo a impressão de que naquele lugar havia algo diferente. Uma serenidade que não se explicava apenas pelas paisagens ou pelo trabalho coletivo, mas por algo invisível, algo que vinha do céu
e se refletia no rio. Aiko sabia o que era, embora não precisasse nomear. Para ela, bastava o hábito de olhar para a lua e sentir que ali estava a resposta. Certa noite, já adulta, Aiko voltou ao templo da colina. O monge, agora de cabelos brancos, varria devagar o pátio de pedras. Quando a viu, apenas sorriu, como quem reconhece um velho costume. Sem pedir, Aiko aproximou-se do sino e tocou-o suavemente. O som ecoou pelo vale, profundo e contínuo, e naquele instante ela teve a impressão de ouvir a própria aldeia respirando junto. Sentou-se no banco de pedra, observando o rio lá embaixo, e pensou em como a vida inteira dela tinha sido acompanhada pelo mesmo som da água e pelo mesmo olhar da lua. Sentiu que não havia solidão possível quando se aprendia a enxergar companhia nas coisas simples. Na manhã seguinte, contou às crianças que havia visitado o templo e que o sino soara para todos. Disse-lhes que, quando crescessem, deveriam aprender a escutar não apenas com os ouvidos, mas com os olhos e com o coração. E quando uma das meninas perguntou se o espírito da lua ainda aparecia, Aiko sorriu e respondeu: "Ele nunca deixou de estar aqui, só precisamos lembrar de olhar." A resposta foi recebida com silêncio respeitoso, e cada criança guardou dentro de si a imagem de uma lua que observa sem pressa, que acompanha sem julgar, que ilumina sem pedir nada em troca. E assim a lenda continuou. Aiko envelheceu, mas seu olhar permaneceu claro, sempre voltado para o céu e para o reflexo prateado nas águas. A aldeia seguia seu curso, atravessando anos bons e anos difíceis, mas sempre encontrando na lua um motivo para parar e respirar. E, a cada tsukimi, quando as lanternas eram lançadas ao rio, havia quem jurasse ver, entre os reflexos, uma figura luminosa inclinando a cabeça em reconhecimento. Uns diziam ser apenas ilusão, outros acreditavam tratar-se do espírito. Para Aiko, não importava o nome. Importava apenas a certeza de que, enquanto houvesse lua e rio, haveria serenidade para sustentar os corações. O tempo, como o rio, nunca deixou de correr. Aiko envelheceu devagar, sem pressa, como as árvores que aumentam o tronco quase sem que se perceba. Seus cabelos, antes negros como a noite, foram se tornando prateados, refletindo a mesma luz que sempre observara no céu. Suas mãos, marcadas de trabalho, guardavam a suavidade de quem aprendeu a tocar as coisas com cuidado. Na aldeia, todos a chamavam de Oba Aiko, e havia no tom com que pronunciavam seu nome uma mistura de respeito e carinho. Ela não se tornara apenas guardiã de histórias, mas também guardiã de silêncios, e às vezes isso dizia mais que qualquer palavra. A aldeia, por sua vez, também mudara. Crianças que um dia haviam se deitado em tatames para ouvir suas narrativas, agora eram adultos que cultivavam os campos, consertavam redes, cuidavam de famílias. As casas de madeira permaneciam firmes, mas algumas haviam ganhado novas cores nos portais, novos jardins de pedras, novos sons de risadas que ecoavam pelas manhãs. O rio, eterno companheiro, seguia com sua música contínua, e a lua, fiel ao seu costume, jamais deixou de aparecer, mesmo que por trás das nuvens. Aiko via nisso um pacto. A vida podia mudar, mas havia constâncias que sustentavam tudo. Era nessas constâncias que se encontrava serenidade. Certa noite de outono, quando o vento carregava folhas secas e o cheiro de fumaça de lenha espalhava-se pelas ruas, Aiko reuniu crianças na varanda de sua casa. O céu estava limpo e a lua brilhava redonda, refletida no rio com perfeição. As crianças sentaram em roda, algumas com os olhos pesados de sono, outras com a curiosidade acesa. Aiko começou a falar, e sua voz, embora mais frágil, mantinha a cadência calma que embalava como canção. Contou a velha lenda do espírito da lua, a mesma que escutara da avó, a mesma que vivera em carne própria quando jovem.
Falou da noite em que vira pela primeira vez a figura luminosa no reflexo da água, da lanterna com a palavra serenidade, do vento que soprara como resposta silenciosa. Descreveu o festival de lanternas, as histórias dos anciãos, os sons do chamiséne que parecia prolongar o fôlego do rio. Cada detalhe vinha acompanhado da mesma delicadeza de sempre, e as crianças, pouco a pouco, foram diminuindo os movimentos, embaladas pelo fio narrativo que se arrastava como correnteza tranquila. A lua não fala como nós, disse Aiko, olhando para o céu, mas ela sempre responde. Às vezes, responde com luz, às vezes, com silêncio. O importante é que ela nunca vai embora. Mesmo quando não a vemos, ela está lá, esperando o momento de se mostrar. Uma menina pequena, de cabelos curtos e olhar curioso, perguntou baixinho: Você ainda vê o espírito Oba Aiko? A velha sorriu com ternura. Vejo sempre que lembro de olhar. Nem sempre ele aparece em forma de contorno, nem sempre como reflexo no rio. Muitas vezes está apenas dentro de mim, quando respiro fundo e encontro calma. O espírito da lua não precisa de olhos para ser visto, precisa apenas de atenção. As crianças guardaram silêncio, e nesse silêncio havia mais compreensão do que em qualquer palavra. Aiko continuou falando, agora mais devagar, quase sussurrando, e sua voz parecia misturar-se ao som da água correndo lá embaixo. Disse que a lua pertence a todos, que o espírito não escolhe corações perfeitos, mas corações abertos. Disse que enquanto houvesse alguém disposto a lançar uma lanterna no rio, a lenda viveria. E, sobretudo, disse que não era preciso acreditar com os olhos, mas apenas confiar no que a noite trazia. Quando terminou, muitas crianças já haviam adormecido ali mesmo, recostadas umas às outras, embaladas pela narrativa. Aiko sorriu, cobriu-as com mantas leves e ficou um tempo olhando a lua, que parecia mais próxima do que nunca. E então, no reflexo da água, jurou ver de novo o contorno luminoso, inclinando a cabeça, como havia feito tantas décadas atrás. Não tentou chamar ninguém, apenas inclinou a própria cabeça, como se retribuísse o gesto. Foi suficiente. Na manhã seguinte, a aldeia acordou como sempre. Passos apressados no mercado, o barulho das ferramentas nos campos, o cheiro de peixe fresco vindo do rio. Mas havia um ar diferente, uma sensação de continuidade, como se cada pessoa carregasse em si um pedaço da noite anterior. Aiko, agora mais cansada, passou a dedicar seus dias a escrever pequenos fragmentos da lenda em papéis de arroz. Não eram longos textos, mas frases curtas, carregadas de significado. Enquanto a lua existir, há calma. O rio guarda os recados de quem confia. A serenidade não se pede, se encontra. Deixava esses papéis guardados em caixas simples, talvez para que alguém, no futuro, os descobrisse e continuasse o fio da história. Quando o próximo Tsukimi chegou, Aiko já não tinha forças para descer até a margem. Ficou na varanda, observando de longe as lanternas que deslizavam sobre o rio, cada uma carregando desejos novos, escritos por mãos que talvez um dia fossem contar a mesma história. Do lugar onde estava, pôde ver o brilho prateado se espalhar pela água e imaginou que entre todas aquelas luzes, uma lhe pertencia. Sorriu sozinha, com o mesmo sorriso de menina que tinha tantas décadas antes, e sentiu que a lua, do alto, sorria de volta. Naquela noite, quando fechou os olhos para descansar, não teve pressa em abrir novamente. O espírito da lua, paciente como sempre, a acolheu em silêncio. A aldeia dormiu inteira sob o mesmo céu, e o rio continuou sua música, levando lanternas e segredos para longe. E a lua, eterna guardiã, permaneceu ali, iluminando não apenas o vale, mas também a memória daqueles que aprenderam a encontrar serenidade em sua presença. Desde então, a lenda de Aiko e do espírito da lua nunca deixou de ser contada. Cada geração acrescentava um detalhe, uma cor, um gesto, mas a essência permanecia a mesma.
que basta olhar para a lua para se lembrar de que a calma está sempre disponível. E em cada festival, quando as lanternas descem o rio como estrelas viajantes, sempre há quem jure ver, entre reflexos e brilhos, um contorno luminoso inclinando a cabeça em reconhecimento. Alguns dizem ser apenas imaginação, outros certeza. Mas todos concordam em uma coisa: que enquanto houver lua no céu e água correndo no vale, haverá serenidade para quem souber esperar.